Olá, tudo bem? Tem muita briga na tua casa? Você briga muito ou alguém briga muito na sua casa, ali entre família, qualquer coisa vira uma tempestade, ou as brigas são só de vez em quando? Vocês brigam por pouca coisa, por coisas até insignificantes? Veja, o nosso caráter, ele é formado pelos nossos pensamentos mais os nossos sentimentos. Então, tudo o que nós pensamos todo dia e tudo o que nós sentimos, a nossa maneira de sentir as coisas todos os dias, elas se tornam permanentes em nossa vida e elas formam o nosso caráter. Porque muitas vezes a pessoa fala de caráter, mas não tem uma definição. Essa é uma delas. Tem uma outra, podemos conversar sobre a outra hora. O que você tem pensado? O que você permite que a sua cabeça pense? Porque, sabe, se você lê um livro, por exemplo, então o livro, ele permite que você pense. Aí o livro está escrito assim: a casa era muito bonita, ela era branca, muito ampla, com flores. Aí tudo isso aí é a sua cabeça que forma o tamanho da casa, ou a tonalidade desse branco, que tipo de flores tinha. A sua cabeça começa a pensar e vai formando ali uma imagem. Agora, se você assiste um filme, por exemplo, já está tudo pronto. É aquilo e acabou. A casa já está ali, as flores, tudo. Você não precisa pensar. Dizem que essa é a diferença entre pensar e ter pensamentos. E, infelizmente, diz a estatística que as pessoas têm muito mais pensamentos do que elas pensam. Tá entendendo? Então, não existe assim: vou pensar agora de propósito. Imagina se separar assim um período do seu dia para você pensar num determinado assunto e não desviar desse assunto. É só nisso que você quer pensar. Ou então, no caso dos sentimentos, você fala: agora eu vou separar uma hora para ter esse determinado tipo de sentimento. Eu quero sentir isso. Eu vou provocar uma atmosfera ao meu redor que me leve a sentir determinada coisa. Por isso que Deus sempre teve o objetivo do ser humano morar no meio da natureza, próximo às árvores, aos pássaros, quem sabe a um rio, e o homem foi para o outro lado, não é verdade? E não é por falta de espaço, não. Tem muito espaço no planeta, só que também esse é um outro assunto. Então, você se propõe a assistir violência, você vai sentir violência. Você vai pensar violência. Você está se alimentando de algo que você acha que não tem problema algum. Seria o mesmo, quando nós, brasileiros, que gostamos de uma festa, de comer muito na festa, aí vamos a uma festa e comemos e misturamos bastante, sabendo que aquilo nem faz bem, mas nós temos que experimentar de tudo que tem ali na festa. Então, parece que nós tratamos o nosso estômago, até o nosso intestino, de uma forma assim: hoje é festa, se vira. Como se o nosso corpo ele tivesse um calendário, especial para festas, para o Natal, para o aniversário, para o casamento. Não tem, né? Para o nosso corpo, todo dia é igual. Então, se você faz extravagâncias, você vai pagar um preço por isso, mesmo que você não sinta dor. E é aí que está o problema, muitas vezes, até do fumante, Ele fuma, não dói nada, não sente nada. Como é que faz mal? Mas faz. Mas faz mal. Então, o Espírito Santo,
não se afasta da gente num determinado dia, momento, assim, por causa de um ato. Por causa de um ato, o Espírito Santo chega, não, agora não trabalho mais com você, não há mais necessidade, você tomou a sua decisão final aqui, eu vou embora. Então, mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós alimentamos os nossos pensamentos de maneira errada e alimentamos nossos sentimentos de maneira errada e colhemos os frutos disso, tá? Você assiste um filme violento num dia, numa terça-feira, vamos supor, e na sexta você briga em casa e não faz conexão nenhuma, mas tem conexão. Tá? E o Espírito Santo tentou te avisar. O Espírito Santo falou para você ficar fora dessas coisas, fora dessas influências, mas você rejeitou. Então, você pede perdão, você busca reconciliação com Deus, você busca reconciliação com quem você brigou e tenta continuar a vida, mas a maioria de nós entramos num processo de brigar tanto e começamos a arrumar desculpas. Toda a família briga, ninguém é perfeito. Veja, eu estou dando esse exemplo de briga no lar como um exemplo, tá? Não é só isso. Espero que você consiga expandir, né? Eu, por exemplo, moro sozinho, então eu não vou brigar aqui comigo mesmo, né? Brigar no lar. Mas essas coisas, se eu alimento, eu vou fazer alguma coisa lá fora errar, vou tratar alguém mal, eu não preciso nem sair, basta pegar meu WhatsApp e ofender alguém, né? Não preciso nem sair de casa, entendeu? Então, assim começam as guerras. É só um probleminha em casa, mas a pessoa começa a se tornar grande, uma celebridade, um poderoso líder, ele entra numa guerra sem problemas, tá? Então, nós devemos ficar atentos. Não podemos ofender o Espírito Santo e achar que não há consequências para isso. Não podemos deixar de ouvir a voz do Espírito Santo por um determinado período, mesmo que seja 1 hora, como eu falei, e achar que, não, isso não é problema. Eu estou num momento de lazer, ou dar qualquer desculpa que seja. O Espírito Santo não aceita as nossas regras, tá? E ele sabe como é que funciona o nosso ser. Mesmo que saiam regras diferentes pela nossa boca, o nosso interior é igual, ele não muda, ele está programado por Deus para fazer o que é correto. Quando nós escolhemos a fazer o que não é de acordo com o Espírito Santo, nós ficamos tristes, nós brigamos, nós desenvolvemos até doenças, entre outras coisas. Por isso, eu encerro esse vídeo dizendo, fique atento, não se afaste do Espírito Santo, nem por um momento. Isso não é assunto religioso, isso é assunto de vida, de sobrevivência e de muita influência que você pode ter sobre as pessoas, sobre os seus filhos e vice-versa. Deus tenha misericórdia de todos nós, para que a gente leve muito a sério esse assunto e que sinta o que poucos sentem, que é um privilégio estar em harmonia com o Espírito Santo. Agora eu vou pedir que você deixe seu like em nosso vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ore muito pelo nosso ministério, compartilhe esse vídeo, porque se você compartilhar esse vídeo, além de ajudar a pessoa, no caso, a se aproximar do Espírito Santo, você vai estar colaborando com o nosso trabalho. O YouTube precisa ver que esse vídeo é relevante, e isso você pode fazer para a gente de graça. Compartilhe esse vídeo. Obrigado pela sua atenção. Oremos sempre em nome de Jesus. Amém.